Olá, seja bem-vindo ao meu canal do professor Kleber Paixão. Você está aqui no meu canal, é comunitário, e o canal não é meu, é nosso. Então por isso que a gente ajuda um ao outro. Então curte ele, compartilha, se inscreva no canal, deixe seus comentários positivos, deixe o joinha para que o vídeo chegue a mais pessoas. Marque o sininho para que você receba novas notificações. É, se possível, for uma irmã aqui no canal, falou pra hypar, alguma coisa assim. Parece que quando aparece lá os dois pontinhos, você passa pro lado, aí clica pra você hypar, alguma coisa assim. Depois vocês procuram saber. É bom, né, pra que os meus vídeos estejam aí numa lista aí dos 100 melhores e tudo mais. Aí você vai ajudando o canal, né? Então faça isso, por gentileza. Ajude o canal. Seja membro. Sendo membro, você estuda comigo. Hoje uma irmã foi membra e ela vai estudar comigo. Isso é bom. Deus abençoe a vida de cada um. Outra coisa importante, eu sou grato a Deus e é grato a todo mundo aqui desse canal. O canal tá crescendo, acho que mais cento e pouco pessoas. Nós chegamos a 5.000 pessoas. Então, sou grato de coração. Deus abençoe a vida de cada um, tá bom? Retribui em dobro na vida de cada um. E se em algum momento, se eu puder ajudar, se eu puder, gente, ajudar, eu tô à disposição de ajudar cada um. Me chame aqui no WhatsApp. Se eu puder ajudar num conselho, se eu puder ajudar em oração, se eu puder ajudar congregando na comunidade de vocês, eu vou estar lá te ajudando. Pode ter certeza disso, tá bom? Dito isso, é, dito isso, eu fiz um vídeo de resposta, né? O primeiro, segundo e terceiro, por todos esses problemas que teve na internet aí. E aqui eu quero deixar também nessa terceira nota, a primeira coisa, que informações que vêm chegando para mim, que não teve aval dos irmãos do Brás, os presidenciáveis. Não foi um aval deles. Alguém fez de forma autônoma e não teve aval da própria congregação, né? E isso vai ser logo logo corrigido em nome de Jesus. Então eu louvo a Deus que eu também não me sinto perseguido pelos os irmãos do Brás. Eu acho que eu tô sendo perseguido uma turminha aí autônoma tentando me prejudicar, mas vai ser rechaçada em nome de Jesus Cristo, né? Ela tá lidando com um crente pentecostal de oração. Eu sou, meu, canela de fogo. Se tiver pra orar, nós vamos orar, ficar dias e dias. E saiba de uma coisa: tirando minha parte acadêmica, eu sou de oração. Eu oro, eu vou orar para todos esses gigantes cair um por um, se levantando contra os servos e servas de Deus, tá bom? E nós vamos continuar orando. Tem uma multidão orando. Pode ter certeza disso. Quando o povo de Deus se reúne para orar, irmão, não tem mal que pare. Eles vão cair em nome de Jesus. Qualquer coisa que se levanta contra o cristão verdadeiro, o cristão sofre, passa perseguição, mas no final ele vai vencer em nome de Jesus. Provas vão vir, perseguições vão aparecer. Ninguém está isento de ficar isento de perseguição. Ninguém tá. E eu também não sou melhor que ninguém. Então perseguição vai existir. Vai ter um monte de gente que não gosta, vai ter um monte de gente que vai se levantar contra. Mas Deus vai nos libertar e livrar de todo o mal. Dito isso, nesse terceiro vídeo eu falei sobre no primeiro vídeo de resposta. O segundo vídeo eu falei o que o teólogo pode fazer e o que o teólogo não pode fazer, os limites que ele tem. E hoje eu vou falar sobre os direitos e os deveres e os limites que impõem ao cientista da religião, que é o meu caso. Tá bom? E aí nós vamos discorrer sobre tudo isso. Então bora lá. Tomei uma aguinha, bora lá. Ahn, esse material apresenta uma análise técnica e objetiva sobre direitos e responsabilidades que sua formação em ciência da religião, que é o meu caso, lhe confere no contexto brasileiro. Veremos como a Constituição Federal e outras legislações amparam a atuação profissional, bem como os limites éticos e legais que devem ser observados na emissão de pareceres técnicos sobre o fenômeno religioso. Compreender esses aspectos é fundamental para exercer com segurança e legitimidade. Presta bastante essa atenção. Segurança e legitimidade de sua função como especialista em temas religiosos. Em temas religiosos, eu tenho legitimidade para falar. Eu tenho legitimidade.
tá? Então eu não sou um zero à esquerda que não pode falar nada. Eu tenho legitimidade acadêmica. Como engenheiro tem legitimidade para falar sobre engenharia e advogados têm direitos, legitimidade para falar sobre direitos e leis, o jurista também soube falar sobre leis, o médico tem legitimidade para falar sobre medicina e a saúde humana, eu tenho legitimidade para falar no contexto religioso, para emitir pareceres, pareceres técnicos, participar de podcasts, participar de entrevistas. Ah, mas eu não concordo com você, Kleber. Tudo bem, isso aí é uma outra questão. Mas você não pode questionar a minha legitimidade. Você pode discordar do que eu estou falando. É outra questão. Mas a minha legitimidade você não pode questionar. Porque aí você comete crime. Você comete crime. Quando você questiona a minha legitimidade, você tem que provar isso no tribunal que eu não sou legítimo. Quando eu mostrar meu diploma pro juiz, você comete crime. Ele fala, não, ele tem diploma, ele pode falar. Quem disse pra você que ele não pode falar? Tá? Então eu não posso falar em nome de uma instituição, porque eu não tenho um parecer legal, mas eu posso falar da instituição. E desde que eu cumpra os limites éticos e morais que compete a um mestre em ciência e religião, que é o meu caso. Tá bom? Então bora lá. Vamos lá. Legitimidade acadêmica e científica. Eu tenho legitimidade acadêmica e científica. A formação acadêmica em ciência e religião, em seus diversos níveis, né? Graduação, pós-graduação e mestrado. No meu caso é pós-graduação e mestrado. Pretendo um dia fazer uma graduação na ciência e religião. Constitui a base da legitimidade científica. Essa trajetória educacional fornece arcabouço teórico metodológico, necessário para analisar o fenômeno religioso com rigor acadêmico. Existe um rigor, você tem um arcabouço teórico metodológico, ou seja, dentro de uma teoria e dentro de uma metodologia, e você tem rigor, te dá rigor acadêmico. Existe um rigor, gente. Não pode fazer de qualquer jeito, falar de qualquer jeito. Tem gente que fala assim: ah, eu faço uma pergunta pro Kleber, aí ele vai num autor, ele vai dizendo outra coisa, porque quem é técnico faz isso. Ele não fica falando opiniões, as vozes da cabeça dele. Ele tem que pensar a questão. Ele tem que refletir sobre a questão. E as pessoas lá no programa que eu fui de César Cavalcante viram eu fazendo assim, né? Eu fico fazendo assim. Aí a pessoa achou que ou que eu tinha retardo mental, né? Porque aí já é um preconceito, né? Ou que eu tava concordando, que também é um problema de cognição da pessoa. Mas nem eu sempre tô concordando, eu tô assim, ó, balançando, porque é minha ansiedade e meu cérebro tá pensando a mil, porque eu tô tentando examinar o que ele está falando. Então por isso que eu tô assim, ó. Entendeu? Então, por quê? Porque quando eu for responder, eu tenho que responder com rigor. E muitas das vezes a pessoa tá falando, meu cérebro tá funcionando milhões de vezes rápido para dar uma resposta mais técnica. Então não é que eu sou doido, né? Apesar que eu sou um pouco doido. O Fernando Pessoa dizia, né? Eu sou técnico dentro da técnica, fora disso eu sou doido. Eu sou louco com todo o direito de sê-lo. E é verdade, eu também sou assim. Dentro da técnica eu sou técnico, fora disso eu sou doido. Mas brincadeiras à parte, né? Brincadeiras à parte aí do saudoso Fernando Pessoa. A gente tem que ter um rigor acadêmico, gente. Não pode falar de qualquer jeito. Então nós temos a questão da graduação. A graduação fornece conhecimentos básicos sobre as teorias da religião, métodos de pesquisa e histórias da tradição religiosa. Então, você vai aprender na graduação, na licenciatura, que é nova também, tá, gente? A graduação em religião, em ciência e religião, que é a licenciatura em ciência e religião, ela é um curso novo, tá, gente? Foi lançado há pouco tempo por algumas faculdades. Ela não existia no Brasil. Isso é uma informação também para vocês. A pós-graduação, no meu caso, que eu tenho pós-graduação em ciência da religião, tenho pós-graduação em filosofia da religião e tenho o meu mestrado em ciência da religião. Então ela te dá o quê? A pós-graduação aprofunda a especialização em áreas específicas, como fenomenologia religiosa, que é o meu caso, e antropologia da religião ou hermenêutica da religião, que é o meu caso. E o mestrado, que é o meu caso também, desenvolve competências avançadas de pesquisa e produção científica, habilitando a emissão de pareceres técnicos com maior autoridade. Então, a partir do momento que você tem um mestrado, você tem um parecer técnico com maior autoridade. E quando eu chegar no doutorado, com maior autoridade. A autoridade vai aumentando quando você vai adquirindo
os cursos que você vai fazendo, tá bom? Essa formação progressiva consolida sua capacidade de analisar criticamente as manifestações religiosas. Então, analisar criticamente a manifestação religiosa. Eu posso analisar a manifestação religiosa. Eu não posso falar em nome da manifestação religiosa. Eu não tenho legitimidade para falar em nome da, mas para falar da, eu tenho. Eu tenho para falar dela, da instituição, eu posso. Desde que eu respeite os limites éticos e morais e legais. Eu não posso ofender uma religião. Daqui a pouco nós vamos chegar lá. Eu não posso chegar aqui no meu vídeo e ofender uma religião. Eu cometo crime. Não posso fazer isso. Tá bom? Então, mas analisar criticamente manifestações religiosas eu posso. Aquela coisa que. Mas você fez um vídeo falando que não pode pregar a página em branco. Então eu posso fazer essa análise. Teologicamente, filosoficamente e dentro da ciência da religião, eu posso dizer que aquela página em branco no meio da Bíblia não quer dizer nada. Mas tem um monte de gente dizendo que tem. É bom falar da página em branco da Bíblia. Não, a pessoa está equivocada. Não tem base nenhuma, religiosa nenhuma, você abrir a Bíblia e no meio da Bíblia tem uma página em branco, você falar que vai pregar a página em branco. Não pode falar. É isso que a gente tem que entender. Tá bom? Essa formação progressiva consolida sua capacidade de analisar criticamente manifestações religiosas, dialogar com diferentes tradições e emitir opinião especializada sobre controvérsias da área. Existem controvérsias religiosas em áreas religiosas que você pode dar um parecer. Essa controvérsia que eu participei no programa César Cavalcante, ela é uma aceita ou não? Congregação aceita ou não? Eu digo que não é. Porque o meu parecer técnico, eu sempre falei isso em todos os vídeos, em todas as aulas, o meu parecer técnico, eu não vejo ela como aceita. Aí as pessoas, não, mas eu vejo, eu discordo do Kleber. Tudo bem, você pode discordar, não tem problema. Mas você não pode dizer que o meu parecer não é técnico. Você não pode dizer que eu tô falando vozes da minha cabeça. Você não tem esse direito. Você pode discordar, é um direito seu. Kleber, eu achei que o Kleber falou uma baita de uma bobeira. Ok, parabéns pra você, tua opinião, você tá num país democrático, ninguém vai tolher o seu direito de expressão. Você não pode, você tá num país democrático. E quem tem boca, como diz os juristas, quem tem boca fala o que quer. As pessoas têm boca, falam o que quiser. Então não liga pra isso. Mas você não pode dizer que eu não tenho um parecer técnico. Que o parecer meu não é técnico. Você não pode dizer isso. Não foi lhe dado esse direito para dizer isso. Tá bom? Então, pois bem, vamos lá. Direito à liberdade de expressão científica. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso 9, diz, estabelece que é livre a expressão da atividade intelectual. É livre a expressão da atividade intelectual. É livre a expressão da atividade intelectual. Vou repetir mais uma vez. É livre a expressão da atividade intelectual e artística, científica, vou repetir novamente, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. Esse dispositivo constitucional fundamenta o seu direito à manifestação científica sobre temas religiosos. Me dá essa garantia. A Constituição garante, ela dá esse poder para mim. Então eu não posso, você não pode tolher meu direito, você não pode dizer que eu não posso falar. Você não tem esse direito, não tem leis. Mas a lei lá do município fulano e tal, não existe uma coisa chamada hierarquia de normas. Uma norma não pode estar acima da norma das normas, que é a Constituição Federal. Estuda a hierarquia de normas. Como você sabe disso, Cláudio? Você é advogado? Não, mas eu tenho um irmão meu que é formado em Direito, tem OAB, formado em Direito, tem OAB, e ele tem pós-graduação em Direito também. Então ele manja muito de lei. E ele um dia me ensinou isso, porque quando alguém me ensina, eu aprendo. Então, assim, vai estudar sobre isso. Mas a lei municipal, a lei. Não pode estar acima da Constituição Federal. Nós estamos num país democrático, não um país ditatorial. Então, primeira coisa, proteção constitucional. Sua produção acadêmica sobre o fenômeno religioso está protegido mesmo quando aborda temas controversos ou apresenta críticas fundamentadas
Eu posso fornecer uma crítica fundamentada a um, a um determinado fenômeno religioso. Eu imponho uma crítica fundamentada e eu posso fazer isso. É igual vi um vídeo agora há pouco no TikTok, onde o Mário Sérgio Cortella, com seu mestrado, doutorado, com um bando de cursos que ele tem, livros lançados, o homem está de idade, aí vem uma mocinha, moçoila, dizendo, eu discordo de você. Eu falei, meu Deus do céu, que murro no estômago. Eu discordo do Marcelo Cortella. Ah, ele não é passivo de errar? Sim, ele é passivo de errar. Mas o parecer dele é muito mais técnico. Como você sabe, claro, porque eu já conversei com o Marcelo Cortella, eu conheço ele. Então, eu nunca olharia para o Marcelo Cortella, eu discordo, eu posso discordar academicamente sobre. Um dia ele falou um negócio sobre religião que eu discordei dele, mas aí é meu campo. Eu posso fazer isso. Como ele também pode assistir meu vídeo e falar que não concorda comigo. Isso é super normal. Mas uma moça que nunca estudou nada, uma jornalista, que nunca estudou nada, 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 eu discordo do Mário Sérgio Cortella. Quem é ela na fila do pão, né? Ninguém perguntou isso. Quem é você na fila do pão para discordar do Mário Sérgio Cortella? Liberdade metodológica. Você tem autonomia para escolher abordagens teóricas e métodos e analisar análise reconhecida academicamente para fundamentar seus pareceres. Teve gente que brigou aqui no meu canal. Quando eu fui definir a conversa com uma seita, eu fiz um vídeo na questão filosófica, da filosofia da religião. Eu fiz um vídeo dentro dos parâmetros da ciência da religião e fiz um vídeo sobre uma questão teológica. Aí teve gente que me xingou, falou assim, ele falou, não falou nada, não sei, porque a pessoa não entendeu. E por que eu falei lá sobre os limites epistêmicos, que nós temos limitações epistêmicas? Aí a pessoa ficou brava comigo. Gente, eu tenho liberdade metodológica, eu uso o método que eu acho adequado para analisar um fenômeno religioso. E eu analisei ele no campo da fenomenologia e mostro que nós temos limitações epistêmicas, não podemos conhecer tudo de uma instituição em todos os seus parâmetros. Só que teve gente na internet que discordou de mim. Tudo bem, ela pode, quem tem boca fala o que quer. Mas ela. Aí dá vontade de perguntar: você está fundamentado em quê? A sua discordância? Que essa que é a pergunta. Eu discordo do Kleber, mas fundamentado em quê? Não, porque a Bíblia e tal. Aí, ok, mas você estudou a Bíblia? Não, eu sou autodidata, então aí já não. Aí você pode descartar. Descartar que não serve para nada. Independência de censura. Seus estudos e publicações não dependem de aprovação prévia das instituições religiosas. Quando eu vou dar um parecer técnico, eu não dependo de nenhuma instituição religiosa ou governamental para me mostrar para ele, para depois eles falar, ó, isso aqui pode, não pode. Ninguém, eu posso dar o meu parecer, eu não dependo de nenhuma instituição. Eu posso analisar, olhar a Adventista Sétimo Dia. Teologicamente, eu posso falar assim, ó, para mim, eu não vejo ela como uma igreja cristã, eu vejo como uma seita. Eu posso fazer isso. Ah, por quê? Porque ela coloca de pé de igualdade a Ellen White com a Bíblia. Eu posso falar isso? Posso. Aí eu tenho, para mim dar esse critério, eu tenho que mandar um documento para a instituição para ver se eles aprovam? Não posso, não preciso fazer isso. Aquela seita lá da vovó Rosa, eu posso falar para mim que ela é uma seita porque ela equipara a vovó Rosa a, ao Espírito Santo? Eu posso falar que isso é uma heresia? Posso. Eu tenho que mandar um documento para ela aprovar ou não? Não preciso fazer isso. Eu tenho uma autonomia, independência de censura. Essa liberdade de expressão científica garante que você possa emitir pareceres técnicos baseados em evidências metodológicas, e vou repetir novamente, evidências metodológicas acadêmicas. Você está lá na academia, você está estudando, existem evidências dentro de um método e você pode falar isso. Exemplo, o pentecostalismo. Todo mundo critica o falar em línguas. Mas há várias pesquisas sobre o falar em línguas no mundo pentecostal. Hoje em dia tem uma hermenêutica pentecostal, existe uma teologia pentecostal, né? Mas é muito mais fácil falar que a língua é do diabo, né? É muito. Que a profecia é profetada, né? É fácil falar isso. É muito fácil. Mas não é um parecer metodológico acadêmico, tá bom? Contribuindo para o debate público sobre questões religiosas de forma independente.
Vamos lá. Reconhecimento profissional na área de atuação. Embora a ciência da religião não constitui uma profissão regulamentada por conselho de classe específico no Brasil, sua titulação acadêmica lhe confere reconhecimento como especialista em diversos campos relacionados ao fenômeno religioso. Não existe ah, uma profissão regulamentada, tanto teologia como filosofia. A história, até pouco tempo atrás, o historiador também era assim. Ele não era considerado profissão, era considerado como pesquisador. Entendeu? Ele era um pesquisador. É, mas ele, até pouco tempo atrás, o historiador era assim, aí o governo assinou um decreto dizendo que o historiador agora é uma profissão. Mas o respeito sempre foi o mesmo, porque era um acadêmico. Então, vou repetir novamente. A ciência da religião não constitui uma profissão regulamentada por conselho de classe. Não tem um conselho de classe específico no Brasil, igual os engenheiros, advogados e assim de sentido. Mas a sua titulação acadêmica, que é no meu caso, lhe confere reconhecimento como especialista em diversos campos relacionados ao fenômeno religioso. Esse reconhecimento abre portas para atuações profissionais variadas, tanto na academia quanto em consultorias externas, permitindo que você contribua com seu conhecimento especializado em diferentes contextos sociais. Primeiro, história das religiões. Análise de tradições religiosas em perspectivas históricas. Análise de tradições religiosas em perspectivas históricas e suas transformações ao longo do tempo. Dá para fazer comparações de religião, que existe uma matéria chamada Religiões Comparadas, que é uma matéria recente, né, na área da ciência da religião. E dá para analisar as diversas religiões, as diversas tradições. Nós temos também o diálogo interreligioso, que é uma área que eu também pesquiso bastante, que é uma mediação e análise de processo de comunicação entre diferentes tradições religiosas. Nós também trabalhamos com a laicidade e religião, estudo das relações entre Estado e esfera pública. Tem vários amigos meus que trabalham com a ideia das relações entre religião e a esfera pública. E as manifestações religiosas. Eu gosto muito da teologia pública, ou seja, o teólogo como alguém, como um teólogo público, falando ali sobre teologia para o público que não é cristão. E a hermenêutica religiosa, que é meu campo, interpretações de textos e símbolos sagrados em seus contextos culturais específicos. Olha que interessante, eu posso fazer isso. Atuações profissionais autorizadas. Olha, o que é autorizado para mim? Sua formação em ciência e religião habilita você a desempenhar funções técnicas específicas que exigem conhecimento especializado sobre o fenômeno religioso. Essa atuação possui legitimidade. Vou repetir novamente. Essa atuação possui legitimidade acadêmica e legal. E legal tem lei. E legal. Embora não seja regulamentado por um conselho profissional específico, igual um engenheiro. Já viu lá que o engenheiro tem uma. O doutor, o médico, ele tem o CRM. Ah, isso é um conselho profissional específico. É, o advogado tem a OAB. E o engenheiro também tem. O psicólogo também tem. Então, isso que é um conselho profissional específico. Mas eu tenho legitimidade acadêmica e legal. Estou dentro da lei para fazer isso. Por quê, Kleber? Porque o meu curso de teologia é reconhecido pelo Ministério da Educação. O meu curso de teologia do Mackenzie. As minhas 6 pós-graduações são pós-graduações reconhecidas pelo MEC, reconhecidas pelo Ministério da Educação. E o meu mestrado, ele é reconhecido pelo MEC e reconhecido pela CAPES. A CAPES é a organização que cuida das pós-graduações mestrado e doutorado e que dá reconhecimento acadêmico no Brasil. Não é um curso livre, é um curso acadêmico, é um curso profissional, é um curso que te dá autoridade. Você está entendendo? É isso que as pessoas precisam entender e compreender. Vamos lá. Consultorias técnicas. Você pode prestar assessoria a instituições públicas e privadas sobre questões relacionadas à diversidade religiosa, política
de inclusão e a acomodação de práticas religiosas. Eu posso fazer isso. Se uma empresa me dá pede uma consultoria técnica para ajudar a empresa dele a falar sobre religião na empresa dele, e trabalhar com políticas de inclusão e a acomodação de práticas religiosas. Você tem um judeu na tua empresa. Como que você lida com esse judeu na tua empresa? Ah, e você tem um muçulmano que trabalha na sua igreja. Tem um horário lá que ele tem que fazer as orações dele. Como que você lida com tudo isso? Sem cometer crime. Eu posso dar uma consultoria para isso. Eu posso dar uma consultoria. Como também eu posso dar consultoria, como eu fiz vários cursos na área de portadores de deficiência, eu posso dar uma consultoria sobre o que o deficiente precisa e o que ele não precisa. O que se pode falar para um deficiente e no que se não pode falar para um deficiente. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. Você nunca pode chegar para um deficiente e falar assim, nós somos todos iguais. Não, você não é igual. Você enxerga e ele não enxerga. Você anda e ele não anda. Então você não é igual a ele. Só se for em questões de humanidade. Sim, os dois são seres humanos. Mas cada um tem sua peculiaridade. Você não pode falar isso. E você não pode falar que você tá no pé de igualdade com o deficiente, porque você não tá. Ele não sai, ele sempre sai em segundo lugar. Numa corrida, você sai em primeiro e ele sai em segundo lugar. Vocês não estão iguais na corrida. Por isso que Aristóteles dizia tratar os iguais com igualdade, os desiguais com desigualdade, na medida da igualdade e na medida da sua desigualdade. Para manter a igualdade. Eu trabalho os desiguais como desiguais. Eu tenho que entender. Vou dar um exemplo. Um baixa visão. Você contrata ele na empresa. Como que você pode tratar ele igual com todo mundo? Dá uma tela de computador maior para ele, coloca um software de voz para ele. Aí ele compete com todo mundo. Aí você pode cobrar dele. Aí você pode falar, e o documento? E cadê aquela planilha? Aí você pode cobrar dele. Como qualquer um funcionário, você pode cobrar. Mas você deu um computador pequeno, ele não tá enxergando nada. Você ainda quer cobrar dele rapidez, da mesma rapidez que uma pessoa normal faz? Não consegue cobrar. Só que tem gente que não sabe disso. E é por isso que ele demite um funcionário deficiente. Aí o que acontece com ele? Ele toma um processo nas costas por danos morais. E aí a empresa dele tem que pagar essa multa. Por quê? Porque foi ignorante, falta de conhecimento. Tá bom? A questões religiosas é a mesma coisa. Você tem 3 testemunhos de Jeová que trabalham com você. Você tem 3 adventistas que trabalham com você. Você quer que ele venha trabalhar no sábado? Você tá entendendo? Então, assim, tem coisa que não precisa, gente. Sinceridade, não precisa tomar processo, não precisa nada. É só você ter o conhecimento. O conhecimento é libertador. Produção de relatórios científicos. Pode desenvolver estudos sistemáticos sobre as manifestações religiosas, suas implicações sociais e interações com outras esferas da sociedade. Então você pode desenvolver relatórios, estudos sistemáticos sobre manifestação religiosa, escrever artigos científicos, dar pareceres, ó, eu acredito que isso. E dar pareceres técnicos. Você pode fazer isso. Elaborações de pareceres. Está habilitada a produzir documentos técnicos analisando situações específicas envolvendo fenômenos religiosos, contribuindo para as tomadas de decisão informadas. O juiz pode falar para mim, Kleber, eh, dá um parecer técnico sobre aquela religião. Aquela religião, a religião ali que você estudou, o que você acha dela? Ela é aceita ou não? Eu posso falar pro juiz, não, ela não é. Não, ela é. Ela é prejudicial para uma pessoa? Eu posso falar, não, é. Ou sim. Como assim? Então eu vou elaborar um parecer. Vou criar um documento, um artigo, falar, ó, tá aqui o documento, tô dizendo que ela não é. Por causa disso. Eu posso fazer, entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Atuação como perito ou especialista em processos judiciais, como eu acabei de falar, educacionais ou administrativos, você pode ser chamado a contribuir com seu conhecimento especializado para esclarecer questões técnicas sobre a religião. Eu posso ser chamado diante do juiz. Eu posso ser para dar um parecer, ou uma faculdade. Eu posso ser chamado para isso. Vou dar um exemplo.
Vamos supor, uma situação hipotética, que a pessoa ficou. Ai, uma pessoa ficou doidinha. E ela alega que está vendo a Santíssima Trindade. Exemplo. Aí o juiz, ela alega tal, tal. E aí tem gente que acha, será que ela tá inventando? Será que ela tá mentindo? Será que ela tá surtando? O que que tá acontecendo com ela? Ah, chama o psicólogo vai dar um parecer. Ah, ela tá falando muito da Trindade. Que a Trindade é assim, assim, assado. Ah, tá. Chama um especialista religioso. Ah, quem é o que mais entende hoje em dia de Trindade? Ah, chama o Kleber. Ah, então. Senhor Kleber, o que que você acha da fala dela sobre Trindade? Eu falo, ó, tá equivocada nisso, equivocada naquilo. Ela errou aqui, ela falou um termo errado aqui. E aí eu falei, nesse sentido eu posso dizer que ela não está sabendo falar sobre o que é a Trindade. Aí o juiz ia analisar. Eu posso fazer isso? Lógico, isso aqui tudo que eu tô falando é situação hipotética. São situações hipotéticas, tá? É uma hipótese, tá, gente? Não, mas eu posso ser chamado por um juiz, eu posso ser chamado diante de uma universidade para falar um determinado assunto. Posso fazer isso, atuação como perito ou especialista, tá bom? Direitos autorais e propriedade intelectual. A Lei de Direitos Autorais, que é a Lei 9.610/98, protege toda a produção intelectual da natureza científica, incluindo os pareceres técnicos, artigos, análise produzido por especialistas em ciência da religião. Essa proteção se estende automaticamente às suas obras a partir do momento da criação, sem necessidade de registro formal, embora o registro seja recomendado para maior segurança jurídica. É verdade. Quando você cria um parecer técnico, um artigo, é bom você sempre registrar. E isso te protege juridicamente. Vamos por direitos morais. Você tem o direito à atribuição de autoria e ao reconhecimento do seu nome sempre que seu trabalho for citado ou utilizado. Então, quando alguém citou um artigo meu, citou um trabalho meu num outro trabalho acadêmico, eu tenho esse direito. Chama de direito moral. Quem é que citou isso? O Kleber Paixão. Quem é que falou isso? É o Kleber Paixão, tá bom? E tem os direitos patrimoniais. Cabe a você autorizar a reprodução, distribuição e utilização econômica dos seus pareceres técnicos e outros trabalhos. Ou seja, eu tenho direito patrimonial. Eu autorizo ou não autorizo? Ou seja, eu escrevi um artigo, alguém pega um artigo meu e fala, vou usar numa palestra, Kleber, lá no outro lugar. Ele vai o certo, o correto, ele tinha que me perguntar se eu autorizo ou não ele usar aquele meu artigo na palestra. Entendeu? Ah, Kleber, eu vou usar para transformar numa apostila e vender ela. Ele tem que me comunicar. Tá bom? É isso que tem que acontecer. Proteção contra plágio. Sua análise e pareceres não podem ser apresentados por terceiros como próprios, sobre pena de violação de direitos autorais. Ou seja, alguém pega um artigo meu e fala, fui eu que escrevi, foi fulano que escreveu, sendo que foi o Kleber Paixão. Ah, ela não pode fazer isso, isso é plágio, isso é erro. Eu também não posso fazer isso, eu cometo um crime. Você sabia que se eu escrevo um artigo baseado uma imitação bem barata de um artigo de outro fulano, e as pessoas vão analisar, e hoje em dia com inteligência artificial, eles analisam tudo isso. E quando eles perceberem que não fui eu que escrevi, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer que eu cometi um crime. Eu cometi um crime. Eu imitei um documento de outra pessoa. Eu cometi um crime. Não pode. Então, a questão da proteção de plágio é muito importante. Então, quando você escreve um artigo, participa de um congresso, você tem que tomar muito cuidado. Você pode tanto ser ovacionado dizendo que você é bom, como também alguém pode chamar a polícia pra você. Então, assim, já teve casos em universidades que alunos saíram da universidade preso por plagiar. O professor chamou a polícia pra ele. Eu estava num curso que eu fiz, que a pessoa escreveu um trabalho e a professora descobriu que era plágio. Falou, vou chamar a polícia pra você agora. Foi um maior bafafá na hora da sala de aula. É crime, gente. Então ninguém pode ficar inventando coisas, vozes da sua cabeça, falando coisas que nunca falou, dizendo coisas que nunca tá em livro nenhum. Você não pode fazer isso. Isso é muito complicado. É importante compreender que esses direitos autorais
Protege a forma de expressão de suas ideias, mas não as ideias em si, permitindo que outros pesquisadores possam desenvolver trabalhos a partir dos conceitos similares, desde com expressão própria. Ou seja, esses direitos autorais, eu vou traduzir aqui para vocês. Esses direitos autorais me protegem quando a questão da minha produção intelectual, mas não protege do conceito em si. Ou seja, alguém pode ler o meu artigo e ver uma ideia do meu artigo. E ele, com as palavras dele, descreve essa ideia no artigo dele. Ele pode fazer isso também. Eu faço isso quando você vê uma ideia num livro, você pode fazer. E você pode fazer até uma citação curta, né? Escreve lá a frase e coloca lá o nome, vírgula, a página e a data do autor. E depois no final coloca a bibliografia. Da onde você achou aquilo? Onde você consultou? Por que você acha que eu tenho um monte de livro, gente? Por que você acha que eu tenho um monte de livro? Isso aqui não é à toa, não. Isso não é enfeite, não, irmão. Tá bom? Não é enfeite. É pra ler, pra pesquisar mesmo. Tá bom? Participação em espaços públicos de discussão. Como especialista em ciência da religião, você tem o direito de participar ativamente em diversos fóruns públicos, onde questões religiosas são debatidas. Sua formação acadêmica lhe qualifica para contribuir com análises técnicas e fundamentadas nesse espaço. Olha que interessante. Sim, gente, eu posso participar de debates. Sim, eu posso ir lá como acadêmico e dar um parecer técnico sobre determinado assunto teológico religioso. Primeiro, debates acadêmicos. Participação em congressos, simpósios, seminários, onde pode apresentar pesquisas e análises sobre fenômeno religioso. Eu posso fazer isso, como já participei de vários congressos. Audiência públicas, contribuição com expertise técnica em discussões legislativas ou executivas sobre temas relacionados à religião e à política pública. Eu posso ser chamado por uma. Eu posso ser chamada numa audiência pública, sabia, gente? E lá dar meu parecer. Como eu já vi vários teólogos, filósofos em audiência pública. Eu posso ser chamado. Eu posso ser chamado para isso. Entendeu como funciona? Mídia e comunicação. Concessão de entrevistas e participação em programas como especialista para esclarecer questões religiosas de interesse público. Eu posso ir numa mídia, eu posso ser chamado num podcast, eu posso ser chamado numa entrevista. Como esse ano eu já dei pelo menos umas 4, 5 entrevistas aí. E participei de, acho que uns 3, 4 podcasts. Eu posso, e vou participar agora numa entrevista dia 4. Eu vou palestrar no dia 10. Você tá entendendo como tá funcionando? Eu posso fazer isso, faz parte da minha profissão. Faz parte da minha profissão. Eu avisei, quando eu vim pra Vila Formosa, eu avisei meu ancião. Ele tá de idade, mas ele me compreendeu. Falou, minha profissão. O irmão não vai se escandalizar quando você veio na TV, veio em algum lugar. Ele falou, não, é sua profissão. É minha profissão, gente. Eu posso. Ah, por que que ele foi lá no César Cavalcante? Porque eu posso. E por que que ele não chama fulano e ciclano? Porque ele acha que a pessoa não pode. Que a pessoa não é técnica pra isso. Mas eu posso. E se eu não vou em outros, porque existe toda uma política, tá, gente? Tem programas de rádio e tudo mais, porque não me chamam, por causa de políticas. Por causa que eu sou da congregação, que eu frequento a congregação, e aí as pessoas são preconceituosas, porque é um baita de um preconceito. Olha o meu currículo. Em vez de me chamar através do meu currículo, não, me chama por causa da placa. Eu já perdi emprego porque eu era teólogo da congregação. Teólogo que frequenta a congregação, tá? Teólogo que frequenta a congregação. Eu fui demitido da minha empresa, porque a empresa era presbiteriana. Eu fui demitido. Demitido eu fui lá. Então, existe muito preconceito. Existe muito preconceito, gente. Então não é tão fácil assim, mas eu posso estar lá. Eu posso ser chamado numa rádio. Eu posso ser chamado num podcast como um teólogo, como um cientista da religião. Eu posso ir lá. Consultas governamentais. A atuação como consultor em processo de formulação de políticas públicas que envolvam aspectos religiosos ou interreligiosos. Você sabia que um governador ou um prefeito pode me contratar como para dar consultoria governamental, atuando como formulação de políticas públicas? Um senador, um deputado, ele pode me contratar.
Aliás, o finalzinho do ano passado é que eu perdi por pouco. Teve um camarada que tinha doutorado e eu perdi para ele. Mas eu ia ser contratado por um deputado para dar parecer técnico sobre religião. Olha aí. Você tá entendendo como funciona? Eu posso fazer isso, gente. Não vejo problema nenhum. Tô dentro da lei. Ah, então por que você tá fazendo César Cavalcante? Porque eu posso. Eu fui lá como cientista de religião. Eu fui lá como um teólogo formado. Eu não fui lá porque eu tinha voz na minha cabeça. Eu não fui no programa do César Cavalcante as 2 vezes porque eu sou bonito. Não, porque eu sou feio, sou narigudo, sou feio. Eu fui lá para dar meu parecer técnico. Ah, mas eu não concordei. Tudo bem. Mas lá eu fui para dar um parecer técnico. É isso que você tem que entender. Sua participação nesses espaços contribui para qualificar o debate público sobre questões religiosas, trazendo perspectivas baseadas em conhecimento científico, metodologia acadêmica reconhecida. É reconhecida, tá, gente? Porque os meus cursos são todos eles reconhecidos pelas organizações oficiais do nosso país. Limites e responsabilidades éticas. Aqui é o que é importante. Eu posso falar qualquer coisa? Posso dizer qualquer coisa? De maneira nenhuma. Tem limites também. Vamos lá? A liberdade acadêmica e o direito de emitir pareceres técnicos vem acompanhado de responsabilidade ética e significativa. Essas responsabilidades funcionam como balizadores que garantem a credibilidade e a legitimidade de sua atuação profissional. Então, isso aqui, ele me dá um parâmetro. Eu não posso falar qualquer coisa, e isso me dá respeito. As pessoas vão me respeitar por isso. Vamos lá, fundamentação científica. Seus pareceres devem seguir metodologias reconhecidas academicamente, apresentar evidências consistentes, evitando opiniões pessoais sejam apresentadas como conclusões científicas. O que eu posso concluir é cientificamente e não em opiniões. Por que a congregação aceita? Ah, porque eu acho que não é, porque eu congrego lá desde os 15 anos de idade, eu acho que não é, é um achismo meu. Eu acho que é tudo bonito, lá tem a alma da piedade, lá tem isso. Não, isso aí é achismo. Kleber, por que você acha que a congregação não aceita? Eu acho que ela não é aceita por várias questões. Vamos lá. Primeira questão teológica, segunda questão filosófica, terceira questão ciência e religião. Vamos lá. E aí eu vou dando parecer. Tem que ser técnico, científico. Não pode ser uma opinião pessoal. Integridade acadêmica. É fundamental manter transparência quanto aos métodos utilizados, reconhecer limitações das análises, reconhecer as limitações das análises e evitar conflitos de interesse e comprometam a objetividade. Por que que eu ri? Porque quando eu fui no César Cavalcante, eu falei sobre as limitações epistêmicas, e aí depois até eu fui cortado. Aí no meu canal eu falei sobre as limitações epistêmicas. Aí o pessoal começou a falar bobeira. Ah, por que que ele falou isso? Ah, por que que ele. Por causa disso, eu tenho que reconhecer as limitações das análises. E no caso da religião, eu falei que existe uma limitação epistêmica. Epistemologia é conhecimento, ciência do conhecimento. Ou seja, se eu tenho uma limitação epistemológica, eu tenho uma limitação na área do conhecimento. Eu conheço tudo da congregação, eu posso saber tudo sobre o que está dentro dela, saber se tudo ali é de Deus, se tudo ali ou é do inimigo, ou é da carne. Será que toda aquela igreja, toda ela toda falando em línguas, eu posso dizer que tudo ali não é de Deus? Quais as comprovações? Eu não consigo. É muito limitante. Não dá para saber. Porque está no campo do sagrado, do aquilo que o Rodolfo Otto vai chamar de irracional ou suprarracional. Tá bom? Então eu falo, as pessoas brigam comigo, as pessoas me xingam, mas as pessoas não me entendem. Respeito à laicidade. Em contextos públicos, governamentais, suas análises precisam respeitar o princípio constitucional da laicidade e da neutralidade religiosa do Estado brasileiro. Eu não posso impor uma religião para o Estado brasileiro. Ele é laico. Laicidade, o Estado laico quer dizer laicismo. O Estado é laico, mas ele não é laicista. O que eu quero dizer com isso? O Estado é laico, não quer dizer abandono das religiões, quer dizer que ele abarca todas as religiões possíveis no seu Estado.
E eu não posso impor o cristianismo às outras denominações, às outras religiões. Eu não posso fazer isso. Pluralismo religioso. Sua abordagem deve reconhecer e respeitar a diversidade religiosa brasileira, evitando vieses que privilegiem determinadas tradições em detrimento de outras. Eu não posso ir no programa e falar: o cristianismo é a melhor religião. É a melhor porque ela é a top, ela é maravilhosa, ela é a graça, o cristianismo é a graça. Tudo bem, eu entendo como teólogo cristão que ela é a graça, mas eu não posso chegar num programa e falar isso, porque eu estou desrespeitando as demais religiões. Eu estou colocando o cristianismo acima das demais religiões. E aí eu erro na questão do pluralismo religioso. Esses são os meus limites. Eu não posso falar qualquer coisa no mundo, tanto no mundo acadêmico quanto nos programas que eu vou, nas entrevistas que eu vou. Não posso. Tá bom? Ah, mas, Cleber, mas quando ele faz perguntas específicas da teologia, aí sim, como teólogo cristão, eu vou falar que eu amo o cristianismo. Aí, ok. Como cientista de religião, não. Eu posso falar que todas as religiões, elas merecem respeito e inclusão. Você entenderam que existe essa diferença? Pois bem. Vamos aí, só um momento. Isso. Limitações legais e responsabilização. Isso aqui é muito importante, tá, gente? É... Primeiro, não, vamos lá. Embora a Constituição Federal garanta a liberdade de expressão científica, existem limitações legais importantes que devem ser observadas por especialistas em religião. O desrespeito às limitações pode resultar em responsabilização civil ou penal. Ou seja, traduzindo, eu posso ser preso. Eu posso sofrer um processo. Você está entendendo como funciona? Então tem coisas, gente, que eu não posso falar, tem coisas que eu não posso dizer. Existem limitações legais. Vamos lá? Vedação ao discurso de ódio. A lei de número 7.716/89 criminaliza a manifestação que incite discriminação ou preconceito religioso, limitando análises que possam promover intolerância. Se eu promover intolerância, se eu promover discurso de ódio no meu canal aqui, eu posso ser processado. Se eu disser que as denominações, as religiões de matriz africana estão todas do inimigo ou do diabo, eu estou promovendo discurso de ódio. E eh, eu posso ser penalizado. Vamos supor, se eu falo que a congregação, todo mundo que está lá tem que morrer, é discurso de ódio. Se alguém chega aqui no meu canal e fala assim: eu odeio o Kleber porque ele é da congregação, eu odeio o Kleber porque ele é da congregação, isso é discurso de ódio. Isso é intolerância religiosa. Ah, eu odeio todo mundo que está na congregação porque para mim tudo é uma seita do diabo. Isso se chama intolerância religiosa. Não pode. Você pode discordar da religião. Você pode entender que ela é uma seita ou não. Isso é um direito que é seu. Mas você não pode dizer coisas ofensivas à religião. E eu também, Kleber, não posso. É uma vedação ao discurso de ódio. 2. Responsabilidade civil. O Código Civil, artigo 927, estabelece que aquele que causa dano a outro fica obrigado a repará-lo, aplicando-se ao parecer que prejudique injustamente a imagem de grupos religiosos. Então eu não posso chegar aqui e detonar uma religião. Não posso detonar uma religião. Alguém pode me processar. Alguém pode acabar com a minha raça aqui porque eu falei mal de uma religião. Não posso. Então existe uma responsabilidade civil. Teólogo, o cientista da religião, o teólogo, não pode falar qualquer coisa. Ele é limitado, gente. Ah, Kleber, mas eu vi lá no seu programa lá, que teve hora que você falava uma coisa, tinha vez que você não falava, tinha coisa que você fica calado. Por quê? Porque tem coisa que você não pode falar. Tem coisa que vai dar a entender um discurso. Lembra que eu falei pra vocês agora há pouco, que eu fico assim? Que eu tô tentando analisar o discurso da pessoa e eu tô elaborando o que eu vou falar para não cometer nenhum crime. As pessoas não entendem o cérebro de Kleber. É difícil. Porque eu tô pensando nessas coisas aqui, ó. Responsabilidade civil. E nós temos também, em terceiro lugar, crimes contra a honra. O Código Penal tipifica calúnia, difamação e injúria, artigo 138 e 140, que pode ser aplicados caso pareceres técnicos
contém afirmações ofensivas e infundadas. Ou seja, quando você dá um parecer técnico e aí você, no parecer técnico, você ofende alguém, ou você difama, ou você faz uma calúnia, ou injúria contra uma pessoa, é crime. Ah, eu acho que fulano, a igreja tal tá errada porque o teólogo lá, ele é burro. Ah, porque ele é um energúmeno. Ah, porque ele é isso, porque é aquilo. É crime. Crime contra a honra. Ah, porque eu acredito que ele é um criminoso. Chama um professor de criminoso, exemplo. Ah, porque ele é criminoso. Agora sim, isso é crime. Agora sim, idiotices de internet, né? Vou dar um exemplo. O professor que faz o podcast lá junto com o Jardel, ele é professor da FGV, gente. Na área da economia, na área da administração, é um professor há mais de 50 anos. O camarada é um monstro, tem vários prêmios. O currículo dele é monstruoso. Aí tem gente que acha que ele é burro. Ai, meu Deus do céu, é coisa só de internet. Internet é terra de ninguém, gente. Você tá falando diante de um baita de um professor. Então, quando ele lá no podcast fala que eu sou um professor bom, que ele elogia a minha fala, eu fico super, super vaidoso. Um professor, os circuitos de consagração social serão tanto mais eficazes quanto a distância do seu objeto consagrado. Se minha mãe fala que eu sou bom, não vale a pena. Se eu falo que eu sou bom, também não vale a pena. Mas se um professor da FGV fala que eu sou bom, esse elogio vale a pena. Isso se chama capital simbólico. Tá bom? Então, mas tem quarto lugar, proteção constitucional. A Constituição Federal garante a inviolabilidade da liberdade de consciência e de crença, limitando análises que interfiram nesse direito fundamental. Eu não posso julgar uma pessoa, denegrir uma pessoa, machucar uma pessoa por causa da crença dela. Gente, eu sou um cientista da religião. Eu tenho que entender a crença dela. Vamos supor, um pai de santo vem conversar comigo e falar: eu sou um pai de santo e eu acredito nisso. Eu não tenho que xingar ele, eu tenho que respeitá-lo. Eu ia falar: eu entendo a sua crença e respeito a sua crença. É assim que tem que ser feito, gente. Eu não tenho que impor a minha crença na crença dele. Quando eu imponho a minha crença à crença dele, eu cometo um crime contra a Constituição. É um direito que ele tem da consciência e de crença. Só que tem gente que fica bravo comigo. Ah, você devia xingar fulano. Não, não tem que xingar ninguém, não. Essas limitações legais não visam cercar a liberdade acadêmica. Mas a ideia não é cercar a liberdade acadêmica, mas garantir que a análise científica do fenômeno religioso ocorra com respeito aos direitos fundamentais e à dignidade dos praticantes e instituições religiosas. É importante distinguir entre crítica acadêmica legítima, baseada em metodologia científica, e manifestações que ultrapassam os limites da análise técnica, para entrar no campo da ofensa ou da discriminação injustificada. Sabe o campo da ofensa, da discriminação injustificada? Aí não dá para você fazer um negócio desse, não. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Entendeu? Em casos de controvérsias ou questionamentos legais sobre seus pareceres, recomenda-se manter documentada a metodologia utilizada e as fontes consultadas, demonstrando o rigor científico do trabalho. Eu fiz um trabalho acadêmico, eu tenho que colocar bibliografia. Qual a fonte que eu utilizei? Ah, eu citei que cientista tal falou tal coisa. Ok, cadê a fonte? Da onde você buscou? Eu tenho que colocar também. E os limites de responsabilidade ética, gente. Tem isso também, professor? Tem. A liberdade acadêmica, os direitos de emitir pareceres técnicos, vem acompanhado de responsabilidades éticas significativas. Essas responsabilidades funcionam como balizadores que garantem a credibilidade e legitimidade de sua atuação. Eu já falei isso, né? Eu sei o que eu fiz aqui. Eu apertei o botão errado. Vamos. Isso, eu apertei o botão errado. Tudo bem, gente. O botão do computador é coisa de cegueta. Oh, meu Deus. Vamos lá para síntese. Vamos lá para síntese.
Síntese: direitos e responsabilidades do especialista. Como acadêmico em ciência da religião, no Brasil, você possui legitimidade técnica, proteção constitucional para emitir pareceres sobre o fenômeno religioso, amparado principalmente pela liberdade de expressão científica e pelos direitos autorais sobre a sua produção intelectual. Traduzindo, eu tenho direito, eu tenho legitimidade. Ah, você tem legitimidade, Cleber? Mas não falaram que você não tinha legitimidade? Tenho legitimidade. Eu não tenho legitimidade para falar em nome da instituição, mas eu tenho legitimidade para falar da instituição, desde que eu mantenha os limites da ética e da legalidade. 4 direitos fundamentais: liberdade de expressão científica, reconhecimento profissional, direitos autorais e participação em debates públicos constituem os pilares de sua atuação legítima. 4 responsabilidades essenciais. Eu tenho que ter responsabilidade. Qual responsabilidade, professor? Rigor metodológico, respeito à laicidade, evitar discurso discriminatório e consciência da responsabilidade civil penal são os principais limites a observar. O equilíbrio, o equilíbrio entre esses direitos e responsabilidades é fundamental para uma atuação profissional ética legalmente segura. Recomenda-se manter atualizado sobre a legislação pertinente ao desenvolver continuamente suas competências metodológicas para fortalecer a fundamentação de seus pareceres técnicos. Em outras palavras, eu tenho que estar sempre atualizado sobre o que está rolando no mundo da religião, no mundo dos direitos, no mundo da legalidade. Eu não posso ficar desatualizado. Eu tenho que estar sabendo. Por isso que eu estou sempre envolvido na internet, sempre estudando, sempre lendo, sempre vendo alguns pareceres sobre religião. Eu tenho que estar sempre, gente, sempre. Porque isso me ajuda a ser mais honesto intelectualmente. E acabamos por aqui. E eu quero que você pense comigo. São 57 minutos e espero que você entenda que eu termino o primeiro, segundo e terceiro vídeos falando que eu tenho legitimidade. Eu não fui lá para brincar no César Cavalcante. Eu fui lá porque eu sou um acadêmico, um teórico, um teólogo e eu posso falar do que eu entendo, do que eu pesquisei. Tá bom? Retificando aqui, não foi os irmãos, a maioria dos presidenciáveis do Brasil que aprovou essa carta, né? Algum grupinho aí que quer prejudicar os crentes, mas debaixo de oração a gente vai vencer em nome de Jesus. Eu quero terminar essa carta com algumas coisas. Vamos lá. Eu quero terminar essa carta falando algumas coisas. Primeiro, lá, eu sempre gosto de citar agora Racionais, eu viciei. É, eu gosto de ter uma passagem do Racionais, ele diz assim, ó. Tem um dos versos que ele diz: de quebrada, sem roupa, você. Aí fala assim: 1, 2, nem me viu, já sumi na neblina. Aí ele diz: mas não, permaneço vivo, prossigo a mística. 27 anos, aí agora eu vou parafrasear, né? 46 anos, contrariando a estatística. Qual é a estatística? Mata o teólogo, morre cedo, esse aí não vai ser mais nada, afunda ele, não deixa ele se destacar. Mas eu continuo firme, continuo vivo, contrariando a estatística. Aí ele diz: eu sou apenas um rapaz latino-americano, apoiado por mais de 50 mil manos. Aí ele diz uma coisa bonita: efeito colateral que o seu sistema fez. Efeito colateral que o seu sistema fez. Também eu quero deixar uma ideia aqui importante. Martin Luther King falou em algum dia: I have a dream. Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho que um dia negros e brancos possam sentar lado a lado dentro de um ônibus. Ele foi falando o sonho dele. E eu, parafraseando o Martin Luther King, eu não sou ele nunca, mas eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho que um dia, dentro da congregação, nós, sendo como uma igreja pentecostal, que crê na atualidade dos dons, tem uma confissão de fé, e que tem uma escola dominical, e que toda essa balbúrdia que dizem que nós somos sectários um dia se encerre, seja extirpada da face da terra. Eu tenho esse sonho.
E estou lutando para isso. E quem quiser apoiar, apoie o canal, ajude o canal. Quem sabe um dia nós chegamos à concretização desse sonho. Tá bom? Esse é o meu sonho. E também, para terminar, eu separei algumas coisas. Tem em Esther, capítulo 6, versículo 13. Esther diz assim, na Almeida Revista Atualizada, ARA. Diz assim: contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os amigos e tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres e sua mulher lhe disseram, dois pontos, se Mordecai, perante o qual já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás diante dele. Ó, você já começou a cair diante de um homem. Se ele é da semente dos judeus, se ele é descendente dos judeus, certamente cairás e não prevalecerás. Vou parafrasear esse texto. Eu acho que tudo que começa errado termina errado. Se todo esse mal que se levantou de forma equivocada, de forma maldosa, e não foi feito pelo Ministério do Brás, mas por pessoas maldosas, eles já começaram a cair. E se eu e todos esses do canal aqui são da semente dos judeus, eles já começaram a cair. Certamente eles perecerão. Ou como diz o texto aqui, deixa eu ver o que é o texto. É, se a descendência dos judeus não prevalecerá. Então esses não vão prevalecer. Mas antes, certamente vão cair diante de todos nós. Não só diante de mim, mas diante de todos nós. De todos esses que estão aqui querendo estudar a Bíblia. Todos estão aqui querendo aprender da palavra de Deus. Aqui ninguém está falando de besteira. Aqui ninguém está falando de nenhuma maldade. Aqui ninguém está falando de nenhum pecado, de prostituição. Ninguém está falando nada aqui no canal. O canal aqui é para falar de Deus, para falar do Evangelho, para falar de Jesus, falar de boa teologia, de boa filosofia. Que não é coisa ruim, que não é o inimigo. Então, se nós estamos produzindo coisa boa e quem se levantou contra nós, eles vão cair em nome de Jesus. Já começaram a cair em nome do Senhor Jesus. E Deus deixará eles em opróbrio. Outra passagem da Bíblia que eu gosto muito, que muita gente me apoiou e tudo mais, a 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8, na Almeida Revista e Corrigida, diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Como está escrito, cri, por isso falei. Nós cremos, também por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as coisas que se veem são temporais, e as coisas que não se veem são eternas. Amém, meus irmãos? Eu termino isso. Eu espero você no próximo vídeo.
curte, compartilhe, se inscreva no canal, deixe seu comentário, seu joinha, seu comentário positivo. O próximo vídeo que eu vou lançar, talvez eu lance ainda hoje mesmo, uma aula completa de história lógico, a primeira aula de história da igreja. Eu vou iniciar um curso gratuito para vocês de história da igreja. Tá bom, meus irmãos? E eu espero vocês. Sinceridade, espero vocês na próxima aula, no próximo vídeo. Deus abençoe a vida de todos. E esse assunto sobre tudo que aconteceu na internet, eu encerro por hoje. Vou voltar no meu canal da boa aula de teologia, boa aula de filosofia, porque essa é a intenção do meu canal. E toda vez que você me vê no podcast, numa entrevista, eu não tô lá só com um simples membro ou um simples frequentador. Estou indo lá com a minha profissão, teólogo, cientista da religião. Tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Eu espero vocês na próxima, querendo Deus. Amém.